Pois é, e comentou da eleição, a economia é um dos principais temas explorados pelas campanhas. O editor de internacional aqui da Jovem Pan, Marcelo Favalli, está de volta aqui no estúdio e vai nos mostrar justamente os desafios do próximo governo para tirar a Turquia da crise. Favalli, bem-vindo de volta. Daniel, antes da gente olhar para a economia, vamos conhecer os personagens. E aí jogo o desafio a vocês. Vocês conseguem ler aqui o nome do principal rival da candidatura de Recep Tayyip Erdogan? Erdogan já não é muito fácil para nós aqui, né? Por mais que os turcos usem o alfabeto, o tipo de pronúncia é muito diferente, né? É curioso, na verdade, se lê Erdogan, o nome do atual presidente, mas você diz Erdogan sem o G, sem né? o G, como que já é uma surpresa. Tá aqui, agora, o que lidera as pesquisas, eu vou me arriscar aqui, Scaf, Kemal Kılıçdaroğlu. Olha, eu só consigo falar porque eu liguei para uma fonte turca, treinamos a tarde inteira e eu falei, olha, tá. Ele falou, tá bom, vai. Eu ganhei ele pela insistência. Agora eu não vou conseguir mais. Scaf primeiro, calma. Scaf primeiro, vai, Scaf. Eu não vou. Bom, para mim, ao pé da letra, Kemal Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu, alguma coisa assim. Mas o próprio Kemal recebeu a imprensa estrangeira na Turquia. Obviamente, muita gente visitou a Turquia, né? Istambul, a capital Ankara, por causa da eleição. E ele falou, ó, me chama de Kaká. O primeiro nome Kemal, o sobrenome também começa com K. Vai ficar mais fácil assim, principalmente se ele ganhar, o Ocidente vai ter que se acostumar. Perdão aí a enorme comunidade turca que mora no Brasil. Somos a residência da maior comunidade turca fora da Turquia, então a gente deve ter pisado aqui em alguma casca de banana, mas não é nenhuma ofensa aí não. Posto então os personagens, o rival Kemal, então, e agora o atual presidente Recep, tem esta margem aqui de diferença de acordo com as últimas pesquisas, numa média ponderada. O candidato, então, eu vou chamar ele de Kemal, ele está com uma leve vantagem, perto dos 50% de intenção de voto. Aqui as pesquisas, elas trabalham com uma margem de erro de 2,2, para mais ou para menos. Então, se a gente tirar 2,2 daqui, a gente chega muito perto de 47, um pouquinho mais de 47, aqui sobe perto de 46, mesmo aplicando a margem de erro, o candidato de oposição tem uma leve vantagem. Agora, a gente falava de economia, mas antes, Muharrem İnce, ele é um coadjuvante que pode virar aí um personagem principal, porque ele deixou a candidatura em 11 de maio e já declarou apoio ao rival de Erdogan. Isso significa que, por mais que a margem esteja muito apertada e a oposição tenha um passinho na frente de Erdogan, esses 2,2 de intenção de voto para esse quarto colocado nas pesquisas podem fazer a diferença ali na frente. Mas o Daniel me apresentou aqui falando de economia para a gente entender. Existem 3 pilares que regem qualquer país: economia, política e a sociedade. Mexeu no um, os outros 2 também balançam. Olha a situação econômica da Turquia. Eu vou começar pela linha de baixo, a desvalorização da lira turca, num arco de tempo pequeno, hein? De 2014 até janeiro de 2023. A lira turca chegou a custar 50 centavos de dólar. Hoje, 0,5, ou seja, 5 centavos. Né? Houve uma enorme desvalorização num curto espaço de tempo. Essa desvalorização da moeda pressionou a inflação, que chegou a preocupantes 85,5% na virada de 2022 para 2023. Aqui ainda tem um outro fator. Em fevereiro, um terrível terremoto deixou 164 mil construções destruídas, perto de 50 mil mortos. Só houve um alívio da inflação porque o próprio Erdogan, presidente, injetou muito dinheiro na economia, dando gás gratuito durante um mês, internet para estudantes. Houve 2 aumentos no salário mínimo, isso também ele estava de olho, claro, na sua tentativa de terceira reeleição como presidente consecutiva. Ele sabia que na medida em que a moeda foi desvalorizando, a inflação subindo, a tragédia do terremoto, tudo isso contribuiu para um aumento da sua impopularidade. E agora, em abril, né, a previsão
é de uma continuidade de queda, mas o último dado concreto é de 43,7%, números arredondados, da inflação. É muito alta para um país que tem uma posição muito estratégica dentro da geopolítica, principalmente agora. Por quê? Aqui está a Turquia nesse tom mais escuro para que todo mundo veja a diferença. Aqui para cima a gente tem a Ucrânia e tem a Rússia. Falávamos isso agora há pouco, quando tratamos diretamente do assunto guerra da Rússia, invasão na Ucrânia. A Turquia tem o importante estreito do rio Bósforo, onde atravessa, né, esse braço de mar, atravessa Istambul, que não é a capital, mas é a principal cidade da Turquia. Ou seja, nesse estreito por este estreito passam importantes navios do comércio internacional, frotas de guerra, e é o elo que liga, então, o Mar Negro da Rússia e da Ucrânia para o Mar Mediterrâneo. Este apoio, esta aliança de Turquia com a Rússia, por exemplo, há décadas é importante para os governos turco e russo nessa parceria. E agora, o perfil do presidente Erdogan, ele está mais próximo do Putin do que do seu rival ali na região, Volodymyr Zelensky. Então, qualquer mudança de governo agora também é uma peça importante nesse tabuleiro da geopolítica. Se o candidato Kemal vencer, muito provavelmente esta conexão da Turquia com a Rússia pode vir mudar, Daniel, em aspectos políticos, pelo menos. Pois é, e como é a relação da Turquia com o Brasil? Caso o país troque de comando, isso poderia mudar a relação do nosso país com a Turquia? É já uma relação completamente diferente. Reforço, nós historicamente temos alianças com a Turquia, primeiro porque recebemos muitos imigrantes turcos ao longo aí do século XX, no final do século XIX, e eles estão completamente integrados na nossa sociedade. Então, as relações de amizade já são seculares. A relação comercial também é muito boa. Estou falando aqui de novo, por conta desse estreito do Bósforo, a gente tem uma relação comercial, que é importante entre Mediterrâneo e Mar Negro, muito positiva com a Turquia. Mas a Turquia não está nem na lista dos 10 maiores parceiros comerciais com o Brasil. Mudando este governo de perfil de direita, longevo da Turquia, para alguém que tem um discurso que vai acabar com a chamada política de um homem só, né, o governo de um homem só, acho que essas relações com o nosso país, elas não mudam muito. Talvez possa até haver um alinhamento, porque hoje a gente tem um perfil mais distante desse de extrema-direita, com que alguns encaixam o presidente Erdogan. A tendência é ser positiva. Se Erdogan permanecer no poder, Daniel, também não vejo nenhum distanciamento com o Brasil, não. Pois é, e surpreende as pesquisas que colocam Kemal à frente de Erdogan, porque muitos entendem que, digamos, Erdogan tem mais ferramentas para continuar no poder. O que poderia explicar essa insatisfação de parte da população? Olha, Daniel, a gente tem que olhar que ele está na contramão de um discurso democrático do século XX e do século XXI. Aquela coisa de alternância do poder, pesos e contrapontos. O Erdogan, ele usou muito da própria influência política, da máquina na mão dele, para permanecer no governo, como chefe de governo e chefe de Estado. Explico. Ele está no poder desde 2003. Antes, né, da década dos anos 2000, ele foi foi prefeito da cidade de Istambul, que é a principal metrópole da Turquia. Depois ele passa para o parlamento como chefe de governo no cargo de primeiro-ministro. Entre 2017 e 2018, há uma transição no modelo de poder da Turquia. Deixa de ser um parlamentarismo e passa a ser um presidencialismo. E não coincidentemente, entendam a força de Erdogan ao longo das décadas, ele deixa de ser o primeiro-ministro e passa a ser presidente. Ou seja, ele nunca deixou de ter as mãos no poder executivo do país, seja pelo parlamentarismo ou seja pelo presidencialismo. Mas conforme ele foi acumulando poder e tempo na cadeira, ele também foi acumulando desafetos e não resolvendo problemas básicos da economia. Vejam de 2014 para cá. Estou falando de um arco de tempo que não tem 10 anos.
houve uma queda muito brusca do valor da moeda, isso é um indicativo muito claro de uma crise econômica dentro do país. Não é que caiu um pouco a lira turca, ela perdeu muito do seu valor, hoje ela vale 1/10 do que ela valia há menos de uma década. E como eu falei, isso gerou uma inflação, uma pressão inflacionária. Quando você tem esse número aqui, isso é muito alarmante, né? Uma inflação de 85%, você tem um número muito aproximado que os preços, inclusive da cesta básica, praticamente dobram em 12 meses. Houve uma ação do governo, está perto ali, um pouco menos dos 50%, mas o custo de vida, principalmente para a população mais pobre, é muito alta. E isso caiu como uma bigorna em cima da popularidade do Erdogan. Então, quando a gente olha para esses números, é mais uma pressão de rejeição ao Erdogan do que um apoio ao seu rival propriamente dito, viu, Daniel? Tá certo, todos os detalhes das eleições na Turquia com Marcelo Favalli, que volta ao longo da programação da Jovem Pan News. Inclusive, daqui a pouco tem o programa do Favalli e você não pode perder.